Boa tarde a todas e todos, aqueles que nos assistem aqui na nossa sala Zoom, aqueles que nos assistem nas nossas plataformas, no nosso canal no YouTube. É com muita felicidade que hoje reunimos aqui três grandes nomes, não só do direito constitucional, mas também do direito eleitoralista, três grandes eleitoralistas aqui presentes, para discutir um tema muito importante, sobre o qual o Instituto vem dando todo o cuidado, no sentido de fomentar a inclusão da matéria do direito eleitoral, né, como cadeira obrigatória nas instituições de ensino e também, enfim, como ferramenta, né, de solidificar e consolidar os princípios da democracia. Então, eu estou aqui com a doutora Vânia Aieta, nossa confreira, né, presidente da Comissão de Direito Eleitoral, a membro da Comissão de Direito Constitucional, e agora presidente da Abradep, o doutor Luiz Fernando Pereira, ex-presidente da Abradep, enfim, advogado reconhecido na área do direito eleitoral. Muito obrigado pela presença e pela disponibilidade, Luiz Fernando, de você estar aqui conosco, e o nosso grande, né, e eterno constituinte Miro Teixeira, presidente da Comissão de Direito Constitucional do Instituto dos Advogados Brasileiros. Obrigado, Miro, enfim, para, né, abrilhantar nosso debate de hoje, envolvendo a importância, né, do estudo do direito eleitoral. Eu, enfim, sem mais delongas, vou passar a palavra aos especialistas e, enfim, depois passo meus comentários ao final, enfim, sobre o que nós iremos debater, a importância desse documento que nós estamos criando para permitir que efetivamente se transforme em realidade a inclusão do direito eleitoral como matéria curricular, né, do curso de Direito. Doutora Vânia, por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todos, boa tarde a todos que nos assistem no canal do IAB, né? É um canal muito assistido. Nós temos o nosso instituto em todo o Brasil, em Portugal também. Eu queria agradecer imensamente ao Dr. Sidney Sanches, nosso presidente, pela oportunidade que hoje está nos dando, né? Atendendo a um pedido nosso da Comissão de Direito Eleitoral para tratar desse tema de tanta envergadura, de tanta importância, que é a obrigatoriedade do ensino do direito eleitoral nas instituições, né, educacionais superiores de todo o Brasil. Quero dizer a vocês, né, que essa é uma iniciativa, né, da Abradep, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, e hoje eu estou na coordenação, sucedendo o doutor Luiz Fernando Pereira, que outrora, antes de mim, foi coordenador-geral dessa entidade, e, na época de sua gestão, doutor Luiz Fernando, que é um dos maiores eleitoralistas do nosso país, foi proponente, né, à frente da instituição, desta ideia perante ao Ministério da Educação, o que é uma demanda importantíssima, meus amigos, não só pelo fato de hoje o direito eleitoral ser exigido, né, em todas as provas, os concursos públicos, como ser também uma postulação muito antiga, né, de toda a comunidade eleitoral brasileira, todos nós, ele que também é professor no Paraná, eu, professora no Rio de Janeiro, vários players do setor, em todas as oportunidades que tivemos aí ao longo de 20, 30 anos, fizemos a nossa parte, né, estabelecendo, criando esta disciplina, né, nas universidades, mas elas sempre, né, num caráter de disciplina eletiva. E agora, o que o doutor Luiz Fernando, né, teve esse pioneirismo foi exatamente de clamar ao Ministério da Educação de que a disciplina seja obrigatória no direito eleitoral, porque nada mais justo e razoável, primeiro, para municiar os estudantes de conteúdos que lhes serão exigidos posteriormente,
e também para poder aprimorar, né, a democracia, aprimorar toda a conjuntura, né, política, eleitoral brasileira. Nós muitas vezes vemos pessoas até com despreparo, né, lidando com certas questões extremamente importantes, fora o ganho social, presidente, que vamos ter abrindo um mercado de trabalho imenso, gigantesco, para esses tantos profissionais do direito eleitoral, para que possam lecionar em todas as instituições brasileiras. Diante disso, né, como presidente da Comissão de Direito Eleitoral do IAB, me vi no dever, né, de solicitar a Vossa Excelência esse evento para que nós pudéssemos tratar da importância do assunto e convidar o doutor Luiz Fernando Pereira, que foi autor da ideia, né? Era muito importante que ele viesse explicar para todos nós, porque ninguém, né, sabe, né, da realidade, da conjuntura de tudo que foi feito e realizado melhor do que ele, que foi o proponente, e convidar meu queridíssimo amigo, irmão maravilhoso, Miro Teixeira, meu presidente na Comissão de Direito Constitucional, um homem com a experiência que tem, né, de parlamento, de política, de tudo, para que também pudesse fazer um comentário sobre aquilo que vamos hoje à tarde conversar. Eu gostaria, né, de agradecer, então, essa oportunidade, dizer que estou, né, na Abradep encaminhando e dando continuidade a este trabalho maravilhoso que o doutor Luiz Fernando Pereira desenvolveu, e a missão é uma missão grande, sabe, presidente? É uma missão grande, porque a Abradep hoje é uma entidade gigante, com muita coisa pronta, com muita coisa entregue, com muito produto de excelente qualidade. E quando a gente sucede uma gestão, né, que teve excelência, o nosso compromisso de trabalhar, de esforço, de dedicação, tem que ser muito grande e maior para não deixar a qualidade da entidade cair. No mais, cumprimentar ao senhor presidente, ao doutor Miro Teixeira, presidente da Comissão de Direito Constitucional, e ao queridíssimo amigo Luiz Fernando Pereira, que hoje nos brinda com sua visita. Muito obrigada. Doutor Luiz Fernando, bom, devidamente introduzido o tema, né? E a doutora Vânia tem se empenhado muito, né, em estabelecer, junto ao Instituto dos Advogados Brasileiros, o compromisso, que já é público, né, de apoiar essa iniciativa que perpassa pela Abradep, com relação à inclusão, né, do direito eleitoral como disciplina obrigatória nos cursos jurídicos. Então, eu sei da sua luta, do seu trabalho, seria muito bom ouvi-lo para saber onde estamos, enfim, qual o estágio, enfim, quais são as perspectivas, né, de avançarmos na realização desse desiderato. Seria muito importante, né, para a comunidade jurídica entender não só a importância do tema, mas a sua premência, e quando teremos, né, essa conquista realizada. A palavra é sua. Obrigado, doutor Sidney, obrigado ao Instituto, é uma honra muito grande sempre falar aqui no IAB, na presença da minha queridíssima Vânia Ieta, professora de todos nós eleitoralistas do Brasil inteiro, né, e também com o deputado Miro Teixeira, por quem torço desde criança na eleição de 82 aqui do Paraná, junto com meu pai. Estive 2 ou 3 vezes junto com o deputado Miro, junto com o deputado Rubens Bueno aqui do Paraná, inclusive na casa do Rubens. Isso, e o Miro Teixeira, sempre de longe, foi uma referência para mim, então é um orgulho muito grande estar aqui na mesma sala, ainda que virtual. Essa ideia de colocar o direito eleitoral como matéria obrigatória, primeiro parte de um pressuposto que nem todo mundo reconhece aqui, que é a importância que o direito eleitoral tem no Brasil. O Brasil é o país do mundo que mais caça mandatos pela justiça eleitoral, é o país do mundo que mais retira as candidaturas
por reconhecimento de inelegibilidade ou falta de condição de elegibilidade, além de uma superinterferência, que nós questionamos, mas é um dado da realidade, na disputa eleitoral em si, né? Ou seja, o protagonismo da justiça eleitoral é muito grande. Então, se a matéria de direito eleitoral ou de direito político, como é na Espanha, por exemplo, que tem uma autonomia em relação ao direito constitucional, tem o seu lugar nas faculdades de direito, aqui no Brasil, com muito mais razão, dado que a gente tem uma dimensão na intervenção da justiça eleitoral que não tem equivalente no mundo. Pode ser virtude, pensam alguns, pode ser defeito, mas é um dado da realidade. E os estudantes de direito não podem ficar alheios a essa nova realidade do papel da justiça eleitoral, que é completamente diferente da realidade que havia no papel da justiça eleitoral nas eleições da década de 80, não é, Miro, em que havia um papel muito mais figurativo e burocrático. Agora o grau de intervenção é muito maior, não havia cassações de mandato, as inelegibilidades eram raras, de lado, claro, as suspensões do direito político na época da ditadura militar. Então, assim, se há países como a Espanha e outros que têm uma matéria como direito eleitoral e político como matéria obrigatória, no Brasil com muito mais razão. Esse dado da realidade já se impôs em alguns movimentos que a Vânia citou. Por exemplo, não há juiz aprovado no Brasil, não há promotor aprovado no Brasil sem que conheça direito eleitoral, porque está como matéria obrigatória nos concursos. Nós fizemos um levantamento há pelo menos 15 anos. Agora, mais recentemente, a Ordem dos Advogados do Brasil começou a exigir, na primeira fase, também a matéria de direito eleitoral, né? Mas não é só isso. Aqui no Brasil, eu uso o paralelo da Espanha para dizer o seguinte: o direito constitucional, que muitas vezes cuida do direito eleitoral, como cuida em Portugal, por exemplo, como cuida na França, né? Aqui no Brasil, o direito eleitoral sempre se preocupou mais com os direitos individuais, com os direitos sociais, com a organização do Estado. E os direitos políticos, né, sempre foram relegados mais ao direito eleitoral, sobretudo porque nós estamos falando também de inelegibilidades, uma matéria que está própria dentro da grade eleitoral, e lá no direito constitucional tem enfim, um tratamento muito raso, eu diria, para a importância que a matéria tomou no Brasil, né? Então, nós precisamos fazer esse movimento. Para quê? Para formar advogados capazes de tratar com esses institutos elementares do direito eleitoral, que são institutos elementares da nossa democracia. Se vocês derem uma olhada nas principais notícias aí do mundo político, sempre há direito eleitoral envolvido. Caça ou não caça o mandato do ex-presidente Temer, deixa ou não deixa o Lula concorrer, Bolsonaro vai se tornar inelegível. O tema das fake news é matéria típica de direito eleitoral. Os grandes autores que escrevem sobre o tema são eleitoralistas. Vou citar aqui Diogo Reis para citar apenas um deles. Então, quer dizer, o direito eleitoral alcançou uma importância tal que não pode ficar fora da matéria como matéria obrigatória, né? Por tudo que a Vânia falou, por tudo que eu complemento agora. E acho que nós estamos num momento muito bom. A última matéria que entrou na grade, deputado Miro Teixeira, foi no governo Bolsonaro, direito financeiro. Quando eu tive com o Camilo Santana, nosso ministro da Educação, eu disse: o ministro anterior patrocinou a entrada de direito financeiro na grade. Agora, nesse governo, é direito eleitoral, o direito da democracia. Basicamente é isso. Nós, e eu acho que o dia 8 simboliza, né, o dia 8 de janeiro, simboliza a necessidade que nós temos de mais democracia. Introduzir a matéria de direito eleitoral como matéria obrigatória é mais democracia, é formar advogados a cumprir também uma das suas funções, que é defender o Estado Democrático de Direito, como está lá no 41 do nosso Estatuto. E termino anunciando que a filha dileta do Instituto dos Advogados Brasileiros, que é a OAB, hoje, Vânia, terminou de aprovar, o Sidney me ligou agora há pouco, na Comissão de Estudos Jurídicos, e, portanto, vai à sanção do presidente da Ordem, o apoio daquela entidade ao nosso pleito da queridíssima que academia. Maravilha, Luiz Fernando, que beleza! Da que querida, beleza. que era um pleito original da nossa querida Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, que hoje tem o prazer e a honra de ser comandada a nossa academia pela queridíssima Vânia Ieta, e assim encerro a minha fala, reiterando os agradecimentos pela oportunidade e pelo tempo.
Obrigado, Luiz Fernando. Muito esclarecedor. E eu tinha conhecimento dessa discussão no âmbito do Conselho Federal da Ordem, e hoje Vossa Excelência nos traz aí, né, uma notícia em primeira mão, uma boa notícia em primeira mão, nesse projeto, né, de consolidar esse processo de inclusão do direito eleitoral como cadeira obrigatória. Tomiro Teixeira, nosso presidente da Comissão de Sim. Direito Constitucional dos Advogados Brasileiros, enfim, o Luiz Fernando, né, mencionou muito bem, né, enfim, talvez o momento seja um momento muito bom, não pelo que aconteceu, enfim, mas pela demonstração que foi dada pelos incidentes que ocorreram ao longo do ano passado, especialmente no dia 8 de janeiro de 2023, onde a nossa democracia foi testada algumas vezes, a importância da formação dos advogados, dos estudantes, no conhecimento de uma matéria que é tão estratégica para a defesa do Estado Democrático de Direito. Vossa Excelência, que é ex-constituinte, sabe muito bem, né, da importância da preservação dos ditames constitucionais e do trabalho que foi realizado ao longo desses 35 anos. Esse ano a Constituição faz 35 anos, e nada mais importante do que celebrar também, neste momento, a inclusão do direito eleitoral como cadeira obrigatória. Então, enfim, o debate ficou ainda muito aceso por conta das últimas semanas, onde se discute aí, o doutor Luiz Fernando foi muito feliz em falar, né, da desinformação e das fake news, que dialoga diretamente, né, com a questão eleitoral. Inclusive, no projeto de lei das fake news, o 2630, a própria questão da imunidade parlamentar é um tema muito debatido no âmbito do projeto de lei, que, evidentemente, né, para aqueles especialistas, como todos vocês aqui presentes, imagino a importância do debate. Então, Tomiro, seria muito bom ouvir, né, a sua larga experiência, né, na área, enfim, e, né, parte viva da nossa história recente. Por favor. Agradeço as palavras aí de todos, mas eu começaria com o artigo 1º da Constituição. Artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Então, para nós começarmos a argumentar, não temos muita dificuldade. Basta acenarmos com a Constituição. Mas olha aqui, o poder do povo é exercido por meio de representantes eleitos ou então diretamente, pelos meios descritos aí em lei. Né? Iniciativa popular da lei e tudo mais. Bom, plebiscito. Mas não existe, no curso de Direito, uma cadeira, Direito Eleitoral, para que os futuros advogados, ou mesmo aqueles até que não venham a se dedicar depois ao direito eleitoral, para que tenham essa consciência da importância da matéria eleitoral, o que representa para a cidadania. Então, são frases muito comuns. Frases são fáceis, sempre são fáceis. O momento máximo da democracia é o momento do voto. Ali é o grande momento, ali é o momento em que o povo exerce o seu direito. Tá bom, isso é a frase do candidato de má qualidade. Porque, enfim, nós estamos revivendo aqui o estado de espetáculo, não é? Coisa de 60 anos atrás, 50 anos atrás, no mundo houve uma farta literatura sobre isso aí, do espetáculo, do espetáculo, do espetáculo. O espetáculo que já vem lá de trás, enfim, no século XX foi rico nisso aí, de promoção do espetáculo, a propaganda, tudo mais. Bom, mas hoje o espetáculo domina a cena política. É o espetáculo que domina a cena política. E não existe uma correta avaliação da população do que se passa. Então, o mais importante é fazer live, o mais importante é aparecer na televisão, o mais importante até é ser papagaio de pirata. Você vê lá alguém dando uma entrevista e o sujeito atrás ali, se esforçando para aparecer, sem que haja uma consciência do que representa a atividade pública. E isso tem que começar a ser difundido. Isso começa no processo eleitoral. E é claro que daí surge um braço, que é levar às comunidades também
a consciência de como escolher seus candidatos e como devem, então, escolher seus candidatos. Também existe literatura sobre isso. O Obama usou muito nos Estados Unidos. Se não me engano, está no Pennsylvania Avenue. Como é que se busca aquela liderança autêntica para ser candidato ali, para ser candidato a vereador, ou para ser candidato a deputado estadual, deputado federal, senador, enfim, governador, prefeito. Isso é apenas uma questão de popularidade? É uma questão de simpatia? Ou será que é mais ou menos o que o cidadão tem que fazer quando procura um advogado? Quando o cidadão procura um advogado, ele procura o melhor advogado ao seu alcance. Mas na hora de votar, por que o cidadão não recebe essa consciência para complementar a que ele já tem? De que ele está escolhendo alguém que vai representá-lo. Daí é o mandato, que é outorgado a alguém para representar aquele cidadão em quê? Naquilo que a Constituição diz, que é de onde emana o poder, em toda atividade pública. Não é? Eu acho que vive-se muito um palavreado, pura e simplesmente. Nós estamos no país em que homenagens são fáceis, eventos são muito fáceis, vive-se, claro que tem até um mercado para isso aí, mas a discussão como tem que ser travada, relevante, ela está sendo travada, ela não deixa de ser travada. Tem grupos privados travando essa discussão, organizando até bancadas próprias, espalhadas por partidos diferentes. Conheço casos de grupo que se orgulha de ter 22 deputados federais eleitos no Brasil, por legendas diferentes. Mas por que é que não se faz da atividade educacional, então, a democratização desse direito de acesso ao conhecimento? A pessoa pode até não querer depois ter acesso ao conhecimento, mas o acesso ao conhecimento fica aberto. E reverte em favor de quem esse conhecimento? Do cidadão. E cumpre-se o quê? A Constituição. Como a Constituição? No seu artigo 1º, no seu parágrafo 1º do artigo 1º. A argumentação não é muito complicada. Talvez a dificuldade exista porque vai se dar muita consciência às pessoas. Aí quem detém poder, esse poder nefasto, ou exercido de maneira nefasta, resiste a dar consciência às pessoas. Não se pode deixar as pessoas ter consciência ou acesso ao conhecimento. Ô, Miro, se você me permite... O ensino fundamental, etc. Hein, Miro? Hein? Se você me permite, é exatamente isso até o que o doutor Luiz Fernando falou ao ministro, né? Quer dizer, na hora do financeiro, estava, né, todo mundo pronto para brigar. Agora é a hora da democracia, né? A hora do eleitoral. Da cidadania. Da cidadania. De dar ao cidadão um instrumento para que ele exerça com muita consciência aquele seu poder, que está lá na Constituição. Eu fico feliz, está na mesma linha de raciocínio do doutor Luiz Fernando, muito feliz. Na sua linha de raciocínio, na linha de raciocínio do Sidney também, nosso querido presidente. Mas eu acredito que nós vamos ter êxito nessa empreitada, e fico eu, então, para não me alongar demais, porque eu gosto de falar e aí não paro. Mas eu fico junto aí para as empreitadas que teremos que enfrentar, de um modo geral, em diversas esferas. Mas não imaginem um caminho
fácil, porque isso levará consciência a quem decide, o povo. Parabéns. Travani, enfim, fazendo fazer, de repente, uma rodada final, e quais são, assim, talvez fosse bom para dar conhecimento público, até porque esse nosso conteúdo de hoje que está sendo produzido poderá ser reproduzido em vários ambientes, mas saber um pouco da estratégia da Abradep agora nessa reta final, para, junto com o doutor Luiz Fernando, que pode complementar essa fala também, e o trabalho político certamente tem sido feito com outras instituições, como, por exemplo, o Instituto. Talvez seja importante, enfim, saber qual a demanda que, evidentemente, inclusive pelo próprio corpo discente, talvez possa apoiar de alguma forma. Enfim, seria bom, se tivesse algumas observações sobre esse tema, seria muito bem-vindo. Nós tivemos, presidente, algumas linhas, né, de trabalho em prol, né, do resultado. Em primeiro lugar, a OAB, né? Tanto que o doutor Luiz Fernando trouxe hoje essa notícia tão exitosa. Não foi simples. Nós já temos, vale-se dizer, o apoio, presidente, de várias seccionais. E mesmo sem aguardar este direcionamento do Conselho Federal, já se anteciparam, deputado Miro, no apoio, né, à nossa iniciativa. Então, nós tivemos apoio de várias seccionais da OAB. Institutos jurídicos, institutos de estudo em todo o Brasil, de Roraima ao Rio Grande do Sul, mas são incontáveis as manifestações de institutos de pesquisa e institutos jurídicos. Universidades, tanto públicas quanto privadas. E aí, evidentemente, a dosimetria do tempo, né, do apoiamento depende também de toda a estrutura burocrática, né, sobretudo nas instituições públicas de ensino. Mas eu já diria aos senhores que nós já temos uma gama imensa de universidades em todo o Brasil que tiveram essa gentileza, né, e compromisso de estar junto conosco nessa empreitada. E também câmaras de vereadores, a União dos Vereadores, a União dos Prefeitos, né, o apoio dos parlamentares. Nós vamos conseguir, agora que já está sendo produzido, tanto no Senado, né, o senador Pacheco, presidente do Senado, vai apoiar, presidentes nacionais do partido já mandaram também seu apoio, e nós temos também o doutor Arthur Lira, né, representando a Câmara, que já foi contactado. Então, nós contactamos o Senado, contactamos a Câmara, e em cada estado da federação tivemos a iniciativa de procurar a OAB, as instituições, né, de ensino, né, de maior envergadura nesses estados, e também os institutos, né? Nós temos, modéstia à parte, aqui o Instituto dos Advogados do Brasil, que é baluarte, né, entre os institutos, porque a Casa de Montezuma, né, é uma instituição secular. Então, nós temos uma importância muito grande, e não foi à toa, né? Não é porque estou aqui à frente da comissão que pedi tanto, né, ao presidente, que mesmo com a agenda tão assoberbada, o presidente sabe disso, doutor Luiz Fernando, que eu fiquei ali em cima dele até que nós fizéssemos essa live. Ele está com uma agenda de viagens, né, muito grande, né, nesse período, mas eu falei, é muito importante, nem que seja à tarde, né, nós fazemos, né, essa gravação, porque é um produto que vai ser usado em todos os estados, né? Nós temos pessoas do IAB
nessa luta, né, brigando aí por nossa causa em todo o Brasil, até em Portugal, né, presidente? Nós temos aí muita gente operando. Então, seria muito importante, né, nós fazermos essa gravação, né, com o presidente do IAB, com o presidente da Comissão de Direito Constitucional, com o doutor Luiz Fernando, comigo, né, que estamos aí à frente dessa luta. E, de um modo geral, né, quando você tem as universidades envolvidas, certamente, doutor Sidney, os discentes, eles estão aí no BOA, está falando, né, com alguns colegas da Abradep, professores, né, e os alunos, né, eles têm consciência, né, do quanto isso é importante, até porque eles precisarão fazer essas provas, eles precisam fazer, né, também a obtenção desses conteúdos, desse conhecimento, né? Veja o nosso caso, né, Miro, por exemplo. Nós todos que estudamos direito, em algum momento da vida, né, você vai ter que se especializar mais em um tema. Né? No meu caso, doutor Luiz Fernando, nós escolhemos o direito eleitoral, o doutor Miro, o constitucionalista, né? Então, o doutor Sidney foi para a área da propriedade intelectual, né, tanto da questão do direito civil. Mas vejam, por exemplo, eu, né, digo por mim, eu gosto de todas as áreas do direito. Né? Fui uma boa aluna, né? Estudiosa, estudei muito. Né? Pessoas, eu posso não ser uma especialista, né, nos outros temas, nas outras matérias, mas tenho noção das coisas. Né? E assim deve ser, ainda que a pessoa não faça seguir, né, o direito eleitoral, como cidadão é um dever, evidentemente, né? Ter esta consciência que o doutor Miro Teixeira falava, e exatamente talvez por isso, né, haja uma preocupação tão grande, né, de alguns grupos dominantes em que o povo como um todo não tome essa conscientização. Mas digo também para o profissional advogado, né? É importante demais que ele tenha noção mínima, né, dessa matéria, desse tema. Cansei de ver ao longo da minha vida, são 32 anos de advocacia eleitoral ininterrupta, até colegas nossos, pessoas famosas, chegavam, por exemplo, na Justiça Eleitoral, entravam com a ação errada, né? Conduziam ali o processo de forma errada, às vezes por desconhecimento, por não querer chamar, né, um colega, né, mais especializado no tema. Olha, doutor Sidney, a ação rescisória, então, no eleitoral é palco para risada dos eleitoralistas. O pessoal do cível chega, um outro desenho, outra coisa, né? Outros pressupostos. Aí chega lá nosso colega e mete aquela rescisória igual do cível, né? Então, são situações como essa, né, que exigem, né, que o profissional que se forma numa instituição de ensino tenha minimamente, né, conhecimentos basilares, né, desse conteúdo da matéria eleitoral. Deixar também para o nosso queridíssimo doutor Luiz Fernando, que ele está à frente disso, né, já até por ocasião, né, de ter sido o pioneiro nessa tratativa, de também nos dizer se esqueci alguma coisa e se há algum dado novo, né, doutor Luiz Fernando, que possa também ser trazido aqui para a nossa comunidade jurídica. Obrigado, Vânia. Bem rápido, só para complementar, eu acho que a gente precisa mencionar que nós conseguimos o apoio unânime de todos os presidentes de tribunais regionais eleitorais do Brasil. Eles têm um colégio, doutor Sidney, que é o COPTREL, reuniram-se e aprovaram a unanimidade. Depois, há um outro colégio que reúne os corregedores dos TREs do Brasil. Também se reuniram e aprovaram a unanimidade. Há um outro colégio que reúne os juristas dos TREs, os dois advogados que compõem o tribunal, também se reuniram e, à unanimidade, aprovaram o apoio à proposta da Abradep. Também há o colégio que reúne as escolas de direito eleitoral. Então,
todas as principais entidades da área, à unanimidade, aprovaram. Além de várias seccionais da OAB, várias faculdades, como disse a Vânia, várias escolas judiciais eleitorais, vários institutos, várias entidades. E agora, eu acho que nós, é preciso lembrar, né, Vânia? Nós estamos com uma audiência pública aberta pelo Conselho Nacional de Educação, por obra do relator, né, André Lemos Jorge, ex-juiz do TRE de São Paulo, uma audiência pública virtual que começou no dia 10 de abril e termina amanhã. Então, não teria nada melhor para a nossa proposta do que terminar com o apoio da OAB e do IAB no mesmo dia, na véspera do prazo dado pelo Conselho Nacional de Educação. Então, eu só reitero os agradecimentos pelo gesto que vale muito para todos nós. Muito obrigado, doutor Luiz Fernando. Tomiro, enfim, fazer um nosso fechamento. Está muito claro que a sociedade civil está devidamente organizada, né? Enfim, não só partidos políticos, instituições de ensino, advocacia, as instituições, sobretudo, ligadas à área do direito, mas dentro de uma avaliação política, enfim, considerando que nós temos aí agora, né, um governo preocupado, né, em manter a institucionalidade democrática, me parece que o momento é bom, né, para o pleito, né? Eu creio Sobre um que aspecto é um momento do executivo, oportuno. sobretudo. É um momento oportuno. Mas nós já tivemos momentos oportunos ao longo da história, não é? Isso já poderia ter acontecido há muito mais tempo. É que, às vezes, uma pessoa faz a diferença e duas, assim, como o Luiz Fernando, como a Vânia, sabe? É isso. Alguém pegou e tirou isso da prateleira, sabe? Antigamente se dizia papel no tempo do papel, né? Porque agora é computador, mas papel não tem perna. Alguém tem que pegar e levar. Alguém pegou e levou essa ideia adiante. Nós estamos aqui diante dessas pessoas, o Luiz Fernando e a Vânia, que merecem as nossas homenagens. E você, presidente, que pode proclamar nesse momento também o apoio dos Institutos dos Advogados Brasileiros à ideia. E aí eu acho que esse seria o grande fecho. O Instituto dos Advogados Brasileiros, pela voz do seu presidente, declarando o apoio irrestrito a essa ideia. Já declarou, agora eu vou defender o presidente, já declarou há muito tempo, né? Eu não criaria um constrangimento, eu só estou dizendo aqui, como nós estamos fazendo uma gravação, eu creio que seria um feixe de ouro. Não, e não tenha dúvida. Você, na verdade, antecipou o que seria, o que é ótimo, o que é efetivamente verdadeiro dentro desse nosso universo aqui de hoje, né? Enfim, o Instituto e doutora Vânia, doutor Luiz Fernando, enfim, tenha, né, o apoio formal, incondicional, irrestrito dessa instituição quase bicentenária que este ano completa 180 anos, do Instituto dos Advogados Brasileiros, de apoio à iniciativa, à grata iniciativa. A democracia brasileira pede e necessita, a advocacia também, porque cria-se ali, né, uma formação adequada para que profissionais possam estar envolvidos numa particularidade do direito muito sensível para a sociedade nacional. E tem aqui, portanto, então, nosso apoio condicional público do Instituto dos Advogados Brasileiros com relação a essa iniciativa. A doutora Vânia já está formalmente representando o Instituto em todos os debates públicos envolvendo a questão e havendo necessidade de toda e qualquer nova manifestação, apoio, adesão a documentos conjuntos ou individuais, tenha certeza de que o Instituto não se furtará de declarar seu apoio a essa brilhante e muito bem-vinda iniciativa. Parabéns, doutora Vânia, parabéns, doutor Luiz Fernando. Muito obrigada. Presidente.